Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está aí até altas horas estudando, se dedicando para concurso público. Meu nome é Diego Carvalho e essa é a aula número 5 do curso de Fundações para Concurso Público. A aula de hoje a gente abordará algumas questõezinhas para reforçar o conhecimento e vamos lá, vamos começar. Temos aqui uma questão, ela caiu em concurso público. Ela diz o seguinte: com base na figura abaixo, aqui a figura, né? Com base na figura abaixo, considerando que a profundidade da fundação em relação à superfície do terreno é de 2 metros, é correto afirmar que o tipo de fundação empregada na edificação é? Aí ele dá as opções. Pessoal, vamos só pegar essa informação aqui que diz 2 metros, ela já nos dá uma informação muito importante. Por quê? Porque não é profunda. Não é profunda. Funda. Eu acho que tem aqui o slide, definição de fundação profunda. Aqui, ó, fundação profunda, pessoal. Tem aqui toda a definição, que a gente já viu nas últimas aulas. E ela tem que ter profundidade mínima de 3 metros. Tudo bem? Então aqui a gente sabe que é uma fundação rasa, ou seja, a alternativa D e a alternativa E estão erradas. Vamos analisar a alternativa A, radier. Radier, pessoal, ele teria que ser uma placa que abordaria todos os pilares dessa edificação. Então, aqui no caso, não é o radier. Por quê? Porque a gente vê fundações separadas uma da outra. Ó. Aqui é separada, aqui é outra. Ou seja, radier não é. Sapata corrida. Por que não é sapata corrida, pessoal? Para ser sapata corrida, teria que ser assim uma junção entre essas duas fundações. E aqui era para ter uma carga distribuída linearmente. Entenderam? Essa fundação teria que vir até aqui e teria que ter uma carga descarregando em cima dessa fundação. Portanto, a alternativa B é a correta. Porque são pilares, um único pilar para cada sapata e é uma fundação rasa, portanto atende aos critérios da sapata isolada. Vamos para a próxima? Bem, então aqui tem uma outra questão. Em um projeto de fundações foram projetadas algumas sapatas excêntricas. Nesse tipo de fundação, ele quer qual a alternativa correta. Só lembra aquela sapata que ficava na vizinhança? Aqui, ó, tinha a sapata aqui e que era uma sapata de divisa, que o pilar ficava aqui mais ou menos, ou aqui, era um pilar na divisa, que ele ficava bem aqui assim, ó, e que daí tinha que ter uma viga de alavanca, né, que unia com uma outra sapata. Nesse caso aqui é um exemplo de uma sapata excêntrica. Por quê? Porque nesse caso o pilar ele está aqui no cantinho da sapata. Ou seja, para não ser excêntrico ele teria que fazer isso aqui, a sapata. Ou seja, o pilar teria que ficar bem centralizado, mas no caso não, né? No caso ele está aqui no cantinho. Então, o que que isso gera, pessoal? Ele tende a girar, ou seja, tende a causar um momento aqui nessa situação. Para evitar isso, a gente coloca uma viga unindo com uma outra sapata. Aí, ó, esse momento, ele para de girar, por quê? Por causa que tá criando estabilidade aqui com a outra sapata, tá ficando rígida. Perfeito? Então, vamos para as alternativas. O solo precisa ser reforçado. Não necessariamente, porque não tem relação sapata excêntrica com solo reforçado. Nível d'água estar a pelo menos 1 metro de profundidade. Também errado, pessoal. Não tem nada que diz em relação ao nível d'água com excentricidade da sapata. O lastro deve ter no mínimo 30 centímetros de altura. Também não tem nenhum lugar falando. Lembra que o que falava do lastro era mínimo de 5 centímetros. E não tem mais nenhum outro lugar falando desse lastro de 30 metros de 30 centímetros para o caso de sapata excêntrica. Alternativa D. As cargas atuantes geram momento na fundação. Aqui, ó. Lembra então? Olha o momento aqui, ó. Sapata excêntrica. Vou só redesenhar aqui, ó. Tá a sapata. Quando o pilar está bem no meio,
Ou seja, ela não vai tender a girar, ó. Mas agora, se está aqui a sapata e o pilar está aqui no cantinho dela, ó, ela tende a girar, tende a criar um momento aqui nessa sapata. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta. Perfeito? Outra questão, que ele fala da estaca tubulão, né? Diz o seguinte: a estaca e o tubulão são tipos de fundação profunda em que o elemento de fundação transmite a carga do terreno pela base, ok? Por sua superfície lateral, ok? Ou por combinação das duas. E que deverá estar assentada em relação ao terreno adjacente em profundidade superior no mínimo a... Aqui então, no caso, ó, a estaca e o tubulão. A estaca e o tubulão. São o quê? Fundações profundas. Fundações profundas. Opa, fundações profundas. Vamos voltar lá na definição de fundação profunda. Que é a fundação profunda. Elemento de fundação transmite a carga, ok? Para a combinação das duas e que está assente a profundidade superior ao dobro da sua menor dimensão. Ok? Vamos então lá ver essa questão. Alternativa A, metade da sua menor dimensão. Não, não é metade, é superior ao dobro. Alternativa B, 2/3. Não, errado. Alternativa C, sua maior dimensão em planta. Errado. Alternativa D, dobro da sua menor dimensão. Ok, pode ser também. Pode ser também não, é essa a alternativa. E aí é o triplo da sua menor dimensão. Não, é superior ao dobro, é a alternativa D. Ok, vamos para a próxima. A respeito dos projetos em fundações de uma obra civil, julgue os próximos itens. Em uma fundação em superfície, a carga é transmitida ao terreno predominantemente pela pressão distribuída. Até aí tá ok. Ó. Uma fundação em superfície, uma fundação superficial. Lembra que eu falei lá na primeira aula, aqui está a carga, né? A gente distribui ela sobre a superfície do terreno, sobre a base, ok? Sobre a base da fundação, na qual a profundidade de assentamento é superior, no mínimo, ao dobro de sua menor dimensão em planta. Então, voltando lá à definição, vamos pegar aqui, ó. Definição de superficial. Inferior, aqui ó, em negrita, é inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação. Então vamos pegar lá, ó, o que ele está dizendo? É superior, é errado, é inferior, pessoal, ao dobro da sua menor dimensão. Então aqui no caso é uma alternativa errada. Eu dei 3 exercícios, 2 ou 3, eu não sei quantas questões já foram, bastante parecidas. Por quê? Para fixar isso na cabeça de vocês. Tudo bem? São definições básicas, mas tem que ficar bem fixo, porque cai bastante elas. Outra questão. Bem, pessoal, essa questão ela começa aqui, ó. Nas divisas de terrenos vizinhos, salvo quando a fundação for sobre rocha, tal profundidade não pode ser menor que... Isso aqui, se você não sabe, vai na aula 4, é a última aula, que tá lá. Essa questão aqui, ó, tal profundidade não pode ser menor que... Se tu vê que, se você assistir aquela aula, você vai saber essa questão. Ela é retirado o valor diretamente da norma. Ou seja, tu vai lembrar que é aqui, ó, alternativa C, 1,5 m. Tá ok? Sobre divisa, profundidade mínima, salvo quando exceções, né? Sobre exceções justificadas no caso. Mas quando não tiver, é profundidade mínima 1,5 m. Vamos para a próxima. O elemento de fundação transmite a carga ao terreno pelas tensões distribuídas sobre sua base, ok? Cuja geometria é um retângulo de 1,20 m por 1,90 m. Tá aqui, 1,20 m, 1,90 m. Em conformidade com a NBR 6122. Para que esse elemento de fundação seja uma fundação superficial,
em relação ao terreno adjacente, qual a maior profundidade em metros na qual a sua base poderá ser assentada? Então, qual a questão? Qual a maior profundidade em metros que sua base poderá ser assentada? Vamos voltar lá, definição de fundação superficial. Olha lá, é inferior. Aqui, ó, mesma parte que eu risquei lá, mas agora é na prática, né? Porque agora ele deu as dimensões. É inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação. É inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação. Vamos voltar aqui, ó. A menor dimensão é qual? Tem uma que é 1,20 m, outra que é 1,90 m. A menor dimensão é 1,20 m. 1,20 m vezes 2 é igual a 2,40 m. Ou seja, tem que ser inferior a 2,40 m. Tá aqui, pessoal. Resposta certa, 2,40 m. Tudo bem? Vamos para a próxima. Então tá aqui a próxima. A figura ao lado representa um tipo de fundação denominada. A gente vê o quê? O que que a gente vê aqui então? Vê uma carga distribuída linearmente sobre uma fundação. Aqui para baixo é fundação. E aqui uma carga distribuída linearmente. Qual é o tipo de fundação que corresponde a essas características, pessoal? Radier, não, né? Porque radier é quando todos os pilares estão distribuídos ali naquela fundação. Sapata associada, pessoal, é quando tem um caso assim, ó. É um pilar aqui, né? Deixa eu só refazer. Ignora isso aqui. É quando tem, por exemplo, um pilar aqui e outro pilar aqui assim. Aí se fosse construir uma fundação, lembra lá que eu dei o caso? Ia sobrepor. Aí ou seja, uma sapata ia ficar em cima da outra. Então isso é sapata associada, pessoal. Sapata distorcida, nem sei esse conceito, eles inventaram. A sapata alavancada também não é a situação. E a gente entra aqui, ó. Sapata corrida. Ela que vai corresponder a cargas linearmente distribuídas sobre a fundação. Vamos para a próxima. A figura abaixo representa um tipo de fundação superficial denominada. Pessoal, tem aqui essa figura, né? Assistam, se você não assistiu, assistam a última aula. A última aula a gente falou que isso aqui, ó, chama viga alavanca, né? Ou viga de equilíbrio. Viga alavanca. Alavanca. Ok? Pessoal, ou seja, você ia bater o olho e ia falar, viga alavanca. Mas a viga alavanca, ela não é um tipo de fundação, pessoal. Essa questão ela foi anulada. Anulada. A alavanca é só um sistema para evitar um momento em uma fundação. Ok? Então lembre-se disso. Viga alavanca não é um tipo de fundação. Tudo bem? Vamos para a próxima. Essa questão então ela foi anulada. Vamos para a próxima. As sapatas corridas são utilizadas quando a proximidade dos pilares levaria a uma superposição das áreas das bases. Pessoal, isso aqui é a definição de sapata associada. Acabei de falar sobre ela, pessoal. É a clara definição, superposição de pilares, sapata associada. Alternativa B. Um obstáculo ou divisa de um terreno impede o alinhamento do centro da carga pilar com o centro da gravidade. Nesse caso, então, utilizaria-se uma viga de alavanca. Alavanca. É uma sapata com viga de alavanca. C. As cargas aplicadas são distribuídas, sendo adotadas muitas vezes em substituição à fundação em alvenaria. Exatamente, pessoal. Falou em carga distribuída? Falou em sapata corrida. Essa, então, é a alternativa certa. Vamos só ver do que se trata as outras. D. Temos um pilar aplicando uma carga concentrada muito elevada. Nesse caso, a gente usa qualquer tipo de fundação
ou uma sapata isolada, né? A sapata isolada ou uma fundação que suporte essas características. E temos um pilar parede aplicando carga distribuída muito elevada. Nesse caso, pilar parede poderia ser uma sapata isolada ou qualquer uma que suporte essas características. Ou qualquer, ok. Ou qualquer uma que suporte essas características. Então, a alternativa certa, alternativa C. Carga distribuída, sapato corrido. Tudo bem? Então a gente continua a fazer os próximos exercícios na próxima aula, porque essa daqui já estourou o tempo. E é isso, pessoal. Forte abraço e até a próxima.